vai falar, seja com ele, seja um com ele, que ele vai ser um contigo. Aleluia. Então vamos obedecer a voz de Deus. A partir de hoje, aleluia, na abertura dessa campanha, de agindo Deus quem impedirá, vamos tomar uma atitude diante de Deus. Vamos entender o que é que Ele é na minha e na tua vida, na nossa vida. Vamos começar a catar aquilo que Ele tem com cada um de nós e crer, ter a segurança, a confiança de que Ele está conosco. Aleluia. Crer na palavra, é a palavra. É a palavra que tem poder sobre a minha e a tua vida. Não a minha nem a tua palavra, mas é a palavra de Deus. Você declara a palavra de Deus. Ai, que dificuldade, meu Deus. Mas a tua palavra diz, agindo Deus, quem impedirá? Então, Senhor, essa situação aqui é tua. Age nessa situação, porque eu não estou podendo resolver. Eu não tenho, assim, força para resolver. Eu não tenho autoridade para resolver, mas o Senhor tem, porque o Senhor resolve tudo. A tua palavra diz que o Senhor tem controle de tudo nas suas mãos. Tudo está no controle dele. Ele faz, ele desfaz, ele dá vida, ele tira a vida, ele mata, ele abate, ele exalta. Então ele faz do jeito que ele quer. Ele fere, mas também ele sara. Aleluia. Quantas e quantas vezes eu e você está, às vezes, num caminhozinho meio tortuoso, aleluia, achando que está na presença do Senhor, agradando a Deus, e aí o Espírito Santo ele lhe cobra, e você vai e diz, Senhor, me perdoe, Senhor, creia que Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, que Ele te alcança com o perdão dele, e você vai prosseguindo, porque Deus é bom, Deus é fiel. O que importa para nós, para cada um de nós, é a presença de Deus na nossa vida. Não importa mais nada. Não se preocupe, a Bíblia diz, não se preocupe com o que haver de vestir, de calçar, de comer. Aleluia, porque os dias são maus e a cada dia baixa o seu mal. Aleluia. Mas se preocupe com a presença. Aleluia. Se preocupe quando você dobrar o seu joelho, ou você der um glória, ou você dizer, meu Deus, eu te amo. Você sentir aquela presença, sentir que Ele está ali, que Ele recebeu aquela declaração sua. Isso é que é bom. É você saber que você vai para qualquer lugar e você faz uma diferença. Louvado seja Deus, porque Deus, Ele é na tua vida. Aleluia. É a melhor coisa, é a presença. Teve um momento que o apóstolo disse assim, Senhor, que eu perca tudo, mas não perca a tua presença. Aleluia. Então nada vale mais, nem bens materiais, nem casa, nem roupa, nem calçado, nada vale mais do que a presença de Deus. A presença de Deus faz a diferença. A presença de Deus me cura, te salva, te liberta. A presença de Deus traz uma realidade que você não tinha ainda, tira as vendas dos teus olhos. A presença de Deus, aleluia, glória a Deus, onde você está, ela te alcança. Ela te alcança. Mas, irmã, eu estava lá no vi nada. Não está vendo, não, minha irmã. É para sentir. É para sentir. Se você crer, você vai sentir. Você vai sentir, depois você vai ver a resposta de Deus. Porque Ele tem resposta. Deus tem resposta para cada um de nós. E nessa tarde Deus tem resposta para a minha vida e para a tua vida. Ele nos uniu. Ele nos reuniu, aleluia, glória a Deus, mesmo que não tenha uma quantidade de muita gente, que isso não importa. Ele disse que no meio do povo, Ele procura quem? Os verdadeiros adoradores. Olha, os verdadeiros. Pode ter uma multidão, pode ter 500 mil. Não tem como é. 500 mil pregando, louvando, exaltando, glorificando. Aleluia. Mas Deus procura os verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores? Aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Aqueles que dizem assim, Senhor, eu vou fazer por Ti. Senhor, eu vou fazer para Ti. Eu não estou falando em relação a dinheiro, a dar alguma coisa, não. É o que você dá de você para o Senhor. É a sua doação para o Senhor. Como é, irmã, que eu vou me doar? Renunciando. Renunciando, eu vou deixar. Vou deixar isso, vou deixar aquilo, eu vou deixar aquilo que o Espírito Santo tocar no teu coração. Porque na vida de cada um, Deus trabalha de uma maneira. Não adianta eu chegar para você e dizer assim, você tem que fazer assim, você tem que se vestir assim. Isso não existe. Isso não existe. Porque quando a gente está na presença do Senhor, Ele fala. Com cada um de nós, Ele fala. Ele nos constrange, né? Ele nos constrange. Eu estava contando uma experiência até de manhã, que eu ia uma vez para a igreja, eu ia vestir qualquer roupa.
Quando eu botei o pé assim na porta, porque a igreja era pertinho, eu digo, vou vestir uma roupinha. O senhor disse, não, vá no guarda-roupa, porque eu vou lhe mostrar como é que você vai. Vá. Entende como é? E aí eu fui. E ele mandou eu vestir uma roupa, e depois eu me lembrei que foi de uma campanha num tema, o pastor foi me convidar em cima da hora do culto, né, porque tinha convidado um pregador, que ele não foi, desistiu de ir, e ele foi para encerrar uma campanha. Agora, que campanha? Eu tinha comido tanto, meu dia. Eu digo, eu vou tirar esse dia para ficar livre para comer, para me alimentar, para me fortalecer, né? E tudo certo, nada errado. E de noite eu vou trabalhar, que eu ia dar plantão, de noite eu vou dar plantão. Aí, fui convidada, digo, vou não, irmão. Sinto muito, mas eu estou aqui com o bucho cheio de feijão e eu não vou pregar não. Eu disse bem assim, e que ele disse, Eliane, vamos. Eu vi tu, mulher. Vamos, mulher. Eu disse, que campanha era ele? Disse assim, derrubando o gigante. Eu digo, não se abre ninguém derrubar gigante com o bucho cheio de feijão. Ele disse, mas eu creio que você tem reserva. Eu creio que você é uma mulher de Deus, você tem reserva. Eu disse, mas eu não vou não, me desculpe. Ele fez, está certo. Aí chegou na porta, olhou assim para trás. Aí disse, eu creio. Eu disse, amém. Ele foi-se embora, né? E eu fiquei, sentei na cadeira de balanço, comecei a me balançar. E comecei a me balançar. E dava cada balanço. E aí eu comecei a ver Davi. Eu comecei a ver o gigante. Eu comecei a ver o filisteu. Eu digo, meu Deus do céu. Meu Deus, eu não vou para essa igreja pregar essa palavra. Eu não vou, e daí eu comecei a agoniar, comecei a suar, fui pro banheiro, tomei banho e vesti a roupa. E daqui a pouco eu estava lá. Glória. Eu estava lá. Dando glória. E derrubando gigantes. Aleluia. Eu quero dizer para você, viu, nessa tarde, eu estou derrubando gigantes. Aleluia. Pode ser que tamanho for. Eu disse que para ele não existe tamanho. Aleluia. Para ele não existe gigante. Para ele existe o que ele pode fazer para derrubar o gigante. Aleluia. E nesta tarde Deus está derrubando o gigante. Assim como ele usou Davi, que era um inimigo que vivia lá, escondido por trás das malhadas, que ninguém dava valor. Ninguém dava valor, não. E o Senhor, né, usou ele para ele derrubar esse gigante. Por quê? Porque ele confiava em Deus. O que derrubou o gigante foi Deus para ele. Não foi a força dele, não. Porque Saul quis dar até as armaduras dele. Quis dar as armaduras, ele vestiu e se sentiu, porque era grande, porque não servia para ele. Eu quero dizer que o que Deus tem para mim não serve para você. O que Deus tem para você não serve para mim. O que Deus tem para cada um de nós não serve para o outro. Porque Deus não trabalha com clone. Deus não trabalha com clone. Cada um ele trabalha na sua ferramenta. Na ferramenta que ele escolheu. Se ele escolheu você para louvar, vá louvar. Se ele escolheu você para orar, vá orar. Se ele escolheu você para glorificar, vá glorificar. Seja para o que for, vá louvar. Para fazer aquilo que Deus fez. Mas com clone Deus não trabalha. Com clone Deus não trabalha. Deus trabalha com aquele que o adora em espírito e em verdade. E tem muita gente aí se perdendo no meio das igrejas. Porque fica olhando, porque Deus usa fulano assim. E eu, quando eu for, vou fazer do mesmo jeito. Não vai adiantar. Não vai. Porque não é pelo Espírito. A Bíblia diz, não é pela força, nem é pela violência, é pelo Espírito. Então, se Deus quer te usar, fala Suriana, deixa Ele te usar. Não se dá porque eu não devo me usar assim, eu não vou não. Minha irmã, deixe Deus te usar. Aleluia. Do jeito que Ele te usa. Porque nós somos um corpo. E nós precisamos uns dos outros. Olha, o corpo tem o quê? Tem braço, tem perna, tem dedo, tem unha, tem olho, tem boca. E o povo de Deus é um corpo. Cada um precisa do outro. Não é verdade? A mão precisa dos dedos, né? Os pés precisam também estar firmes para poder andar, as pernas. E assim vai. Então cada um de nós é algo especial para o Senhor. Entende? Não se sinta constrangido. Ah, porque Deus não me usa assim, eu tenho vergonha disso. Não quero não, vai embora. Vai embora. Porque se eu fosse ligar para muita coisa, eu hoje não estaria aqui não. Mas eu tomei posse de uma coisa que eu tenho com Deus. É o que eu tenho com Deus nesse papo. E eu tomei outra posse de outra coisa. Ninguém passa na minha frente. Ninguém passa na minha frente. Porque se tentar passar, vai cair, vai escorregar e vai cair. Porque Deus disse, derruba os nossos inimigos. Deus disse que cai no nosso
lado, 10 mil à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Então vamos por fé, vamos nessa força, vamos crer na palavra de Deus. É a palavra e é a palavra que nos sustenta. É a palavra que diz que se nós tivermos comunhão, se nós tivermos santificação, a gente verá a Deus. Aleluia. Então vamos ter. Vamos deixar de ser uma igreja crítica. Vamos deixar de ser uma igreja que olha os defeitos, que aponta os defeitos. Vamos deixar de ser uma igreja que olha o que um veste, o que o outro calça. Porque eu tenho melhor, porque eu faço melhor. Minha irmã e meu irmão, aleluia, nada disso sobe. Fica tudo. Quando nós somos arrebatados, vai ficar tudo. Vai subir só e pronto. E o resto vai ficando. Então, vamos estar, Senhor, de mão dada. Porque quando o crente está de mão dada assim um com o outro, louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus opera, Deus trabalha. Hoje de manhã a consagração aqui foi uma bênção. A Jasmine veio, a Marcela veio. E a gente aqui, Deus trabalhou de uma maneira tremenda. Deus trabalhou aqui no nosso meio. Entende como é? E nós nos consagramos aqui, nós oramos, nós adoramos e sabemos que estamos de posse de vitória. Eu estou de posse de vitória. Diga assim, eu estou de posse de vitória. Eu estou fortalecida. Eu posso todas as coisas. Em Cristo Jesus que me fortalece. Porque Ele me assegura. E a alegria do Senhor é a nossa força. E eu estou aqui porque eu estou alegre. Eu estou aqui porque eu fiquei sede de adorar. Eu estou aqui porque nesta tarde eu resolvi dar o meu melhor para Deus. Que é a melhor salva de palma que você possa dar para Ele. Nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Porque Ele já está comigo. Olha a presença de Deus é real. Eu estou aqui sentindo. Entende? Porque Ele não nos deixa, Ele nos desampara. Ele está sempre comigo. Por mais cansado, por mais fadigado. Ontem eu tive um dia todo na igreja. Entende como é? Tive um dia todo na igreja. Foi um dia de oração. Foi um dia de batalha. Entende como é? Porque é batalha, né? Entrei na intercessão, entrei no ciclo de oração e é batalha travada. Entende como é? Porque no momento de oração, você está pensando o quê? Que a gente está aqui, a gente não está enfrentando gigantes, não, está enfrentando. Agora só que o general de guerra na nossa frente. E eu penso que vai chegar e tchá, derruba. Entende como é? Então assim, é dia de batalha. E hoje de manhã, vim para a consagração de manhã. Fiquei aqui com a gente, ficou até mais tarde um pouquinho, até umas 10 e pouco, não foi? Até umas 10 e pouco, porque estava tão gostoso, né, assim, Deus operou, assim, de uma maneira tremenda, e quando, você sabe que quando Deus está no ambiente, a gente nem sente a hora passar. Tem gente que fica muito aperreada, porque não está no Espírito, porque quando você está na presença de Deus, que você está em Espírito, você não se apressa. Aleluia. Você não olha para relógio, você não conta a hora, você só quer estar ali sentindo a presença, você só quer estar ali na presença, sabendo que você está recebendo do alto do céu. A Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Então vamos tirar essa tarde, uma tarde especial para o Senhor. Vamos nos ligar no céu, vamos adorar, não vamos olhar para nada. Não vamos medir, não vamos nada. Deixa cada um fazer a sua parte. Cada um que está aqui, Deus chamou, Deus convidou, aleluia. Então vamos fazer cada um a nossa parte e Deus faz por todos nós. Amém? Porque se Deus é por nós, amém, graças a Deus, que tem nos dado a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmã Fátima, em nome de Jesus, está com oportunidade. Glória a Deus, aleluia! Paz Senhor para a igreja. Amém. O Senhor está aqui presente falando. Tome posse, viu? E cada palavra que foi falada aqui, viu? Aleluia. Porque Ele é fiel, Ele é grande, Ele é poderoso. Ele é o médico, Ele é o juiz, Ele é o advogado, está tudo nas mãos dEle, né? E no controle é dEle, né? Ele nunca perde o controle das nossas vidas, né? E essa campanha, né? Isaías 43, 13, né? E o Senhor, né? Quem pedirá, né? As coisas de Deus, né? Quando Deus tem um compromisso,
ele vai cumprir, né? E vai até o fim, né? Glória a Deus. Porque ele é fiel, né? O homem diz uma coisa, né? Mas o Senhor, ele fala, ele fala, ele cumpre, né? Ele é verdadeiro, né? O homem, a amiga dele é assim, olha, eita, é assim. Mas o nosso Deus, ele não mente. Aleluia. Ele não mente. Quando ele fala, ele diz, eu vou cumprir, minha filha. Pode ser até no outro dia, no mesmo dia, mas o Senhor cumpre. Com 5 anos, com 10 anos, ele cumpre a palavra. Né? E eu digo assim, a gente estamos aqui, né? Mas cada um tem a sua promessa, né? A promessa que Deus prometeu, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Porque ele não é filho do homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porque o que ele falou, ele vai cumprir. O que ele está falando, ele vai cumprir. É só você ir caminhar no caminho certo. Andar certa, andar pela verdade. Não adianta você andar todo, né? Troncho, né? Tem que andar certo, né? E ouvindo as verdades, né? Porque não adianta você estar ouvindo coisas que não deve, né? Assim que chegar um diz uma coisa, mas você tem que ter a confiança do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ter a confiança dele. Amém. Porque ele fala, quando ele fala, ele cumpre. A gente fica em dúvida, né? Tem vezes que Deus fala, né, com a gente e a gente fica dizendo, meu Deus, será que o Senhor é o Senhor mesmo, né? Nós fica duvidando, né? Mas não adianta a gente duvidar, porque a palavra dele, quando ele fala conosco, ele cumpre. Glória a Deus. Ele cumpre, ele é fiel. O Senhor manda dizer a alguém aqui que descanse Glória a Deus. no coração, que ele está no negócio. Glória a Deus. Ele está resolvendo a causa. Aleluia. Tudo botou na mão dele, deixa ele trabalhar. Deixa ele fazer do jeito dele. Não é do seu, é do dele. Quando ele entra em ação, não tem capeta do inferno. Porque eu sou grande, eu sou fiel. E o Senhor manda dizer que descansa, que ele está no negócio. Ele está no negócio. Algo que alguém está pedindo, ele vai ser realizado. Ele vai realizar. Tu vem aqui atrás de uma resposta e o Senhor manda dizer que tu descanse, que ele está no negócio. O que tu está fazendo para ele, ele está vendo e ele está recebendo. Porque ele é fiel. Ele é fiel. Ele não mente. É só você colocou na mão dele e você cumprir com todas os compromissos com o Senhor. Não ser falho, né? Porque a gente tem hora que nós somos, né? Mas o Senhor, ele manda dizer que descanse, deixe ele trabalhar da maneira dele, porque ele é fiel. Amém. Se for uma causa da justiça, Deus vai dar a resposta. Se for um problema da saúde, também o Senhor vai dar a resposta. Se for outras causas financeiras, o Senhor vai dar a resposta. Aleluia. Porque ele é o dono do ouro e da prata. Eu não tenho, mas o Senhor tem, né? Ele que entra naquele lugar lá, nos bancos e bota a nossa conta, né? Ele que cumpre, né? A palavra dele, né? Ele sabe que cada documento daqui de um, ele sabe. Sabe o nome, ele sabe o nome, né? Cada um ele sabe, né? Aí ele vai lá e resolve. Aí você não colocou a causa na mão dele, deixa ele trabalhar. Ele está trabalhando no coração de alguém, tirando o coração de pedra. Tira os corações de pedra, ele quebra, ele bota de carne. Ele bota um de carne. Ele tira aquele de pedra e bota um de carne. Porque eu conheço um Deus vivo e poderoso que ele faz isso.
Tira o coração de pedra e bota um de carne, transforma e liberta e salva. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero dizer para a igreja, que eu deixo para a igreja meditar o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, né? Fortaleza, socorro, bem presente na angústia, né? Para que temereis, né? Ei, rei, eu estou entrando na causa de alguém, olha. Aleluia. Está me mostrando, está numa guerra. Eita, eita, eu estou entrando, olha. Eu estou visitando alguém agora. Eu estou entrando numa causa, olha. Eita, mas vai ter resposta. Vai ter resposta e a resposta vai ser grande. Grande, vai ser grande. Grande, não fique desesperada, porque a resposta vai ser grande. Porque Ele é fiel. Ele é grande e Ele é fiel. Ele é fiel. E aquietai-se e saber que eu sou Deus. Ele queima os carros de fogo, né? Eita, rei! Ele está queimando os carros de fogo. Ele vai cessar as guerras. Eita, rei! Ele está cessando as guerras. Ele está cessando aquelas guerras que tu deixasse lá daquele lugar. Ele está cessando. Ele está queimando os carros de fogo. Porque Ele é Deus. E aquietai. Ainda mais Ele diz assim: aquietai, minha filha, e sabeis que eu sou Deus, porque eu estou no negócio. Porque eu estou no controle. Eu não perdi o controle. O controle está na minha mão. Eu não perdi. Não me desespere, porque a causa está comigo. Sou eu que estou resolvendo. Sou eu que estou lá naquele lugar resolvendo. Sou eu que estou tirando o papel de baixo e colocando em cima. Porque eu sou fiel. Eu sou grande e poderoso. Eu tenho cuidado de cada um, da casa, da família. Grande é o livramento que o Senhor tem dado. Grande é o livramento. Então manda dizer que esta tarde é uma tarde de livramento. Na casa de alguém, da nossa família. O Senhor está cuidando. Estamos aqui, mas o Senhor está lá, cuidando de cada um da nossa família. Ele está cuidando. E Ele manda dizer que descanse. E o que eu deixo para a igreja, Salmo 46. Ele é o teu refúgio, né? É a fortaleza. E a palavra da campanha, Isaías 43, né? 13. Medite nisso, porque o Senhor está no controle. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, né? Essa campanha 43, versículo 13, é que nem a irmã disse, eu também tive uma experiência. Quando Jesus tocar no seu coração para você levantar para orar por alguém, não quero saber o que é. Então levante. Se você estiver fazendo algo, deixe, se ajoelhe 5 minutos, 10 minutos, porque Deus está querendo dar livramento. Porque eu tive uma experiência dessa. E eu estava começando, né, a andar na igreja. Quando foi uma noite eu estava dormindo. Aí eu acordei, eram as 2 horas. Aquele negócio assim, o meu irmão, só vinha meu irmão na mente. Eu disse, Jesus, que é isso? Eu estou ficando doida. Uma hora dessa, eu dormi. Aí aquele pensamento, meu irmão. Eu mudei para orar por ele. Aí peguei, me levantei, me ajoelhei e fui orar. E orei assim uns 20 minutos por aí. Aí quando eu me levantei do joelho, eu me sentei na cama para deitar, ele tinha chave da minha casa, eu morava na Rua Formosa. Aí eu vim fazer bem, meu Deus, o ladrão entrou, derrubou a porta. Aí saí
Me levantei e fui olhar. Eu não sou muito medrosa, né? Eu sou corajosa. Mesmo que fosse ladrão, eu vou embora. Aí quando eu cheguei lá, ele tinha abrido assim a garagem, ele tinha entrado com o carro. E quando eu passei a mão assim, que acendi a luz, que eu olhei, o carro do lado dele estava. Tinha porta não, aí eu fechei o olho, disse, meu Deus, quem estava dentro desse carro não sobrou ninguém. Aí ele disse, engano seu, estou aqui, em pezinho. Aí eu disse, não, vou abrir o olho não, com a mão na coisa da lâmpada. Ele abre, mulher, o olho, eu não tive nada não. Ele, mentira sua. Aí quando eu abri, ele não teve um arranhão. Aleluia, glória a Deus. E aí o carro era um conduzido de 4 portas. A porta dele e a outra, todas as duas têm passado para o outro lado. Eu disse, menino, o que foi isso? Ele disse, não sei. Só sei dizer que eu bati, eu não lembro quem foi. Glória a Deus. E eu só sei dizer que eu estou aqui. Eu disse, grande foi o livramento. Aí eu entendi. Quando a hora que Deus me levantou, né, para orar por ele. Então é que eu dei a pastora Eliana e disse, quando a gente vir no nosso pensamento orar por alguém, vamos orar. Porque Deus pode estar querendo dar um livramento. Porque Deus, nesta tarde, é tarde de livramento. Porque Deus usou a pastora Eliana. Né? E eu lembrei dessa experiência que eu tive. Então vamos orar, né? Vamos pedir a Deus para a gente seguir essa campanha direitinho. Porque Deus vem falando. E vão ficar atentas, porque dentro da hora que eu cheguei aqui, que Deus já está falando. A gente sentou aí conversando normal, mas Deus já estava falando. Através da boca da dona Fátima, da pregadora. Então Deus está falando conosco. É só nós ficar mais atenta. Porque Deus fala através do louvor, através de uma palavra, através de um testemunho. Deus fala com a gente através disso, é a gente ficar ligada, né? Então, que nesta tarde vai ter uma tarde de vitória. Que Jesus está na casa. Jesus está conosco. E Deus também está cuidando daqueles que ficaram em casa. E Deus tem algo para fazer nas nossas vidas. Às vezes a gente quer ficar molinha, enfraquecido, mas a gente tem que seguir. Porque Jesus está dando esse sinal, né? Jesus está voltando. E eu vou dizer, minha gente, a gente tem que se pegar com Deus, porque não tem outro não, viu? Não tem. Não tem. Porque os sinais estão aí. Acredite quem quiser, mas os sinais estão aí. Aleluia. Aleluia. Então vamos com as nossas pequenas forças. Vamos orar, vamos buscar. E o segredo é orar e jejuar. É fazer uma consagração. É fazer um jejum. De manhã até meu dia, de 10 a meu dia. A hora que é o que Jesus botar no seu coração. Porque é no jejum e na oração que a gente vence, que a gente derruba as batalhas, os problemas. É no jejum e na oração que a gente consegue vencer. E eu deixo para a igreja também o Salmo 121. Eleva meus olhos para o mundo, de onde vem o nosso socorro. Então, minha gente, nós não temos outro socorro, vem do Senhor. Vamos se agarrar com Ele. Vamos se agarrar. Vamos louvar, mesmo sem a gente saber, faltando letra, mas Deus recebe quando você louva com sinceridade. Porque, olha, Deus está, é que minha irmã disse, Deus está derrubando o gigante. Porque antes de eu vir, mesmo do meu jeito, que é pela internet, Deus fez eu louvar 7 hinos. Aleluia. E eu comecei a louvar. E naquele meu eu estava dando cada pulo dentro de casa. Dando glória. Eu digo, pronto, os vizinhos vão pensar que eu entendi. Mas eu continuei, terminei meus 7 hinos. Aleluia, glória a Deus. Né? E peguei o caderno também depois, louvei. Orei no caderno e botei lá para trazer, né? Apresentei o caderno. E esqueci o caderno. Quando eu cheguei ali, eu disse, Jesus, eu esqueci o caderno. Aí Jesus disse, olha de novo, mais uma semana para você orar. Então Jesus quer que a gente ore, que a gente busque, aleluia, glória a Deus. Porque Jesus está na casa, glória, glória, glória. Aleluia, Jesus. Deus é bom e maravilhoso. Então é o que eu deixo para vocês, né? O Salmo 121.
Eleve meus olhos para o montão de vem o nosso socorro e vamos se agarrar com Deus, porque Deus vai fazer aquilo que você está pedindo. Você orar, se consagrar, fazer perder 2 horas de jejum, Deus vai lhe dar vitória. Deus vai lhe dar vitória. Pode ser que Deus vai abrir a porta da cura, a porta da salvação, a porta da libertação, a porta a porta de restauração. É restauração de família, restauração de casamento. Deus sabe qual é a porta. Então vamos buscar, porque Deus faz na nossa vida. Porque na minha vida Deus já tem feito muitas coisas. Deus tem feito muito. E na vida de vocês também eu creio que Deus já fez. E vai continuar fazendo. Porque Deus é bom. Deus é maravilhoso. Ele é o tempo todo. Aleluia. Eu que às vezes eu digo assim, eu que não sou nada. Eu que não presto, mas Jesus é bom. É maravilhoso. Então que nesta tarde vamos se ligar no céu, porque Jesus está falando. Amém? E agradeço minha rica oportunidade. Porque o Senhor, Ele está na casa. Aleluia, glória. Aleluia. Porque essa tarde, eu creio, é uma tarde de livramento. Deus está dizendo que é uma tarde de livramento. Daquele que a gente vê e aquele que a gente não vê. Aleluia. Né? Então Deus dá livramento a gente, a nossa família, mesmo aqueles rebeldes, mas Deus, você sabe que Deus cuida mesmo. Mesmo do rebelde, Deus cuida. Aleluia. Deus manda dizer que mesmo do rebelde, Ele toma conta por causa das nossas orações. Aleluia. Então eu estou deixando nesta tarde. Vamos orar, minha gente, mesmo com a nossa pequena força. Mas vamos fazer força, vamos levantar, vamos dar 3 pulos, 3 glórias. Quando tiver 3 pulos e 3 glórias, de levantar e orar. Porque Jesus nos ouve. Aleluia. Quando a gente ora mesmo, de coração, a gente pode estar pensando assim, Deus não está me ouvindo, Ele vê, mas Deus está vendo e ouvindo. Porque eu tenho experiência própria. Deus tanto ouve como Deus vê. Porque outro dia eu estava em casa e me ajoelhei, não era nem 5 minutos. Comecei a orar e saí. E quando eu me levantei, eu disse, mas Jesus está nem me vendo. Acho que nem Jesus me viu, nem ouviu o que eu disse. E quando eu cheguei na esquina, Jesus usou uma pessoa e disse, Deus manda ele dizer que ele viu e ouviu. Glória a Deus. Então eu só tenho que agradecer esse Deus. Esse Deus maravilhoso que Ele faz na minha vida e na tua vida. E na vida de vocês todos que estão aqui. E Deus vai fazer. E Deus vai fazer algo bonito na vida da senhora. Aleluia. Deus manda dizer, eu estou cuidando. Glória a Deus, eu não sei o que, mas Jesus sabe. Aleluia. Sossega, minha filha, que eu estou cuidando. Aleluia. Eu não sei, irmão, o que é, mas Jesus sabe. Pode orar, confie no Senhor, porque a vitória é nossa e a vitória é tua. Deus está cuidando de algo, viu? Só creia. Só creia que Jesus está no controle. Jesus está no comando. Aleluia! Glória, 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 glória. E Ele manda dizer, eu estou cuidando. Aleluia! Eu estou cuidando. Acalma meu coração. Aleluia! Glória a Deus, porque Jesus é bom e maravilhoso, irmão. A senhora pode não estar vendo nada, mas Jesus está vendo tudo, Ele está tomando conta. Aleluia. Só creia e agradeça a Deus, diz que Ele é bom. Mesmo se a senhora vê nada pelos olhos da fé, diga obrigado, Jesus, porque eu creio que o Senhor está cuidando. Eu creio que o Senhor está fazendo. Aleluia, glória a Deus. E eu agradeço minha rica oportunidade. Em nome de Jesus. E ali eu estava sentada e me deu um pensamento, me veio uma palavra, me veio um versículo da palavra de Deus, onde Deus estava falando para orar. Eu não sei se vocês já notaram, mas ultimamente Deus só nos chama para orar. Deus só nos chama para nos santificar. E ali o Senhor me lembrava desse versículo aqui em Jeremias, no capítulo 29.
o 11 e o 12 e o 13, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É de todo o coração, não é só da boca para fora, é com sentimento, é dizer Deus e saber que é Deus, que está me esperando para ouvir o teu clamor, para ouvir a tua oração. É dizer Deus, eu creio, Deus, eu estou passando, Deus, estou passando por essa dificuldade, estou passando por essa tormenta, mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Contemple já a tua vitória. Pode já muito pode já contemplando a solução. Porque Deus não é covarde. Covardes somos nós, que não cremos. Ele disse que se cremos, verá a glória de Deus. E muitas vezes nós tutubiamos em dois pensamentos porque achamos que Deus não está ouvindo, que Deus não está vendo, mas Ele está vendo, Ele está ouvindo, Ele está presente, Ele está no comando, Ele está no controle. Quando a irmã Fátima falou aqui, Deus não perdeu o controle. Quando eu tive Covid, eu ouvi direto. Eu não perdi o controle, dizia, eu estou morrer, eu estou sem força, eu não aguento andar, eu não aguento falar, eu não aguento nada. E o Senhor dizia, eu não perdi o controle. E quando eu ouvia essa voz, parece que essa voz vinha fazendo assim, olha, me pegando pelo pescoço assim, e me levantando assim. Dizia, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a tua luz sou eu. Deus é a nossa luz, irmão. Deus é aquele que nos ilumina, é aquele que ilumina nossos passos, que guia os nossos passos. E muitas vezes nós nos inquietamos, porque queremos pedir agora, já vem amanhã. Queremos pedir agora, vem de noite. Mas não é assim que Deus trabalha. Não é assim que Deus trabalha. Ele trabalha de uma maneira que nos ensina a esperar, né? Que nos ensina a ter paciência. Você está muito agitada, está muito inquieta. Eu vou lhe ensinar como é que você deve caminhar no meu caminho, viu? Eu vou lhe ensinar, não é assim não, viu? É devagar, é passo a passo. E tem momentos que ele faz assim, bagunça, vou fazer e faz. Entende? Porque ele trabalha como ele quer. Então não adianta nem eu, nem você se agitar, nem eu, nem você se inquietar, porque Deus, Ele age, e Ele está agindo. Deus falando muito de livramento hoje. Glória a Deus. Eu não sei a quem, pode ser até a mim também, pode ser a qualquer um de nós, pode ser um dos nossos familiares, mas que está tendo livramento, tá, viu? No nosso meio está tendo livramento. No nosso meio está tendo livramento, porque o nosso Deus, Ele trabalha, e quando Ele fala, Ele cumpre. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor. Aleluia. Eu glorifico a Deus, porque hoje eu estou aqui. Eu glorifico a Deus, porque muitas vezes eu disse, Deus, agora não é mais não. Eu não sei mais não. Eu não estou sem força. Essa situação está me encurralando. E eu não sei se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu vou para frente, se eu vou para trás. Eu não sei nem se eu sou mais crente, que eu não tenho mais nem força de orar. E teve uma fase que foi difícil demais para mim. E eu esperava que a minha menina fosse para a escola, para engolar no chão, somente. Somente para engolar no chão. E muitas vezes as pessoas me julgam, me veem aqui, né, com a responsabilidade de eu mudar um povo. Porque eu não pedi a Deus nunca. Deus manda um povo para mim. Glória a Deus. Mas Ele já tinha preparado um povo. Aleluia. Ele me tirou do lado, nasceu. Nasci e criei ele perto da faculdade. A vida toda. Entende como é? E Deus te dá para Marechal. Eu disse, vou fazer o que em Marechal? Se eu não conheço nem Marechal, nunca fui Marechal nem para passear. Eu vou fazer o que lá em Marechal? Entende como é? Então assim, Deus sabe as batalhas, as lutas, e Deus pega você e prepara o povo, envia. E você diz bem assim, meu Deus, eu vou fazer o que lá? Eu vou fazer o que lá? Se eu vou lhe mostrar, eu vou lhe mostrar.
e me deu uma revelação. Abriu um leque assim, tchá, uma tela. E eu me vi descendo de um ônibus, chegando numa terra seca, que era somente barro. Só barro, aquela terra vasta. E eu olhava assim e dizia, oxe, meu Deus, o que é isso? Onde é que eu estou? Que ônibus é esse? E eu me virava para o lado do ônibus. Quando eu me virava para o lado do ônibus, eu via Marechal. Eu dizia, oxe, que loucura. Eu sei lá onde é Marechal, sei lá o que aqui tem Marechal. E o senhor disse, olha, e ali eu via, nasceu um pezinho de planta aqui, um pezinho de planta aqui, e começou a nascer os capinzinhos, e ficou aquele tapete. E dentro no meio daquele tapete começou a sair uma casa, a sair outra, a sair uma casa, a sair outra, e o senhor disse aqui. E era aqui. E o senhor disse aqui. E eu dizia assim, meu Deus do céu, oxe, que doidice. E eu vou fazer o que aqui no meio dessas casas? No meio desses capinhos? O senhor dizia, olha, e eu vi um bocado de frio. Aleluia! Glória a Deus! E eu vi um bocado de ovelha. E eu dizia, meu Deus, eu não sabia dessas ovelhas atrás de mim, não. E o senhor disse acima dessas ovelhas, eu vou mandar. Isso é uma responsabilidade. E às vezes a gente aqui, às vezes até dizem assim, ela fala demais. Mas eu falo que Deus manda. Aleluia! Eu falo que Deus manda. Aleluia. Eu não sei se alguém gosta ou se não gosta, mas eu não posso fazer o que o meu Deus manda eu fazer. Eu não posso deixar de fazer. Entende? Porque eu já disse, tem um negócio com Ele. É com Ele e fim de papo. Entende como é? Então assim, eu disse, meu Deus do céu, e eu vou fazer o que com essas ovelhas? O Senhor disse, vai cuidar. E pensa que é só chegar aqui, trocadinha de roupa, né, calçadinha, repuxadinha, os cabelos, penteadinha, e só chegar aqui de qualquer jeito, não. É um preço, há um preço. Há um preço de lágrima, há um preço de angústia, há um preço de dor, há um preço de perseguição, há um preço de traição, há um preço de calúnia. Nós pagamos, sabe por quê? Porque por tudo isso ele passou. Por tudo isso ele passou. E quem segue a ele passa. Não adianta. Eu e você não veio se sentar numa cadeira nem num banco para conversar lorota. Aleluia. Nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus. Eu quero dizer que há uma unção na minha, na tua vida. Há uma unção liberada do alto do céu. E esta unção na minha, na tua vida, ela faz uma diferença. Quer o inimigo das nossas almas ou não queira, ela faz uma diferença. Há uma diferença de quem anda com Deus. E nós temos que tomar posse. Não ficar chorando, nem jururu, nem escorando pelo sangue. Não, eu vou vencer. Porque o meu Deus me deu uma unção. E essa unção me dá poder e autoridade. Quando Deus escolheu os 12, ele disse assim, vai. Pregar o Evangelho. E depois eu estou te pregar. Pregar o Evangelho a toda criatura. Eu estou te dando autoridade para pisar em serpente, para pisar em escorpião, para expulsar demônio, para tirar os enfermos. E hoje muita gente, quando vê alguém até passando mal, vai irmã, vai que irmã. Eu não vou não. Irmã, você tem autoridade dada por Deus. Você está aqui é porque você é bonitinha? Não. Você está aqui porque é inteligente? É não. Você está aqui porque você tem uma voz bonita? É não. Você está aqui porque você sabe orar? É não. Você está aqui porque Ele te chamou, Ele te capacitou. Porque se Ele puxar a tomada, faz que só o menino tem. Não canta, não prega, não faz mais nada. Aleluia, porque tudo é dele, é para Ele. Aleluia. E por Ele são todas as coisas. Então Ele está no nosso meio. Está no nosso meio. E nós temos que pisar firme na terra e dizer, Deus é comigo. Deus é comigo. E ajuda Deus, quem impedirá? Não olhe para a direita, não olhe para a ameaça. Não seja conivente, não sei porquê. Mas Deus está mandando. Fica com as obras infrutuosas das trevas. Olha, se você for conivente, você está comendo a mesma coisa. Uma vez eu estava dizendo, meu Deus, eu vejo, cheguei na casa de uma pessoa, tempo de carnaval, e a pessoa assistindo as escolas de samba. Eu disse, poxa, e essa pessoa não é crente? E por que está assistindo escola de samba? Não, não está assistindo escola de samba. E tu não é que eu gosto de ver. Eu digo, tu está lá no meio do mesmo jeito. Tu está lá no meio do mesmo jeito.
Porque quem se distrai com o que não presta, está fazendo a mesma coisa. Aleluia. Está fazendo a mesma coisa. Não adianta você dizer, não, eu vou, porque meu filho faz. Eu vou, porque... Não adianta. Você tem que estar separado. É separado! É separado! E é separado! Glória a Deus. É separado. Espírito Santo de É Deus. separado. Você não pode querer agradar a ninguém. Você não vai vir a Deus. Eu não preparei nada para falar. Aleluia. Glória a Deus. Eu não preparei nada para falar. Mas o Senhor está me levando a falar. Glória. Eu não posso ser boa para ninguém se eu deixar você na treva. Se eu sou luz, eu tenho que iluminar onde eu chego. E eu não posso ser boa para ninguém, passando a mão nas coisas erradas que ninguém faz. Não posso. Eu tenho que lhe confrontar. Eu tenho que dizer, você está errada. Eu digo ali. Não está errada, Eliane. Não está errado, está pensando que tu está certa, é. Porque isso aí está muito feio. Ele repreenda. Repreenda o mal. Repreenda esse pensamento. Peça a Deus para ouvir voz que venha de Deus. E Deus tapar o seu ouvido para outras vozes. Porque muitas vezes, até assim, olha um culto desse, o pregador está falando, o irmão está falando, o irmão está falando, está pegando uma palavra e o inimigo está na mente trabalhando. E ele está ali na mente. Sabe por quê? Porque ele não ronda quem está lá fora, não. Olha. Quem está lá fora está na mão dele, fazendo a vontade dele. Ele ronda quem está aí no meio, porque ele sabe que se essa turminha aqui, olha, poucas pessoas, né? Mas se essa turminha aqui der a mão, aleluia, numa união, num fervor, numa oração, abala a terra e abala a mar. Mas Deus dá vitória, Deus dá vitória. A Bíblia diz andar em espírito. O que é andar em espírito? Eu andar, sabendo que eu tenho que fazer as coisas certas, sabendo que eu tenho que ver as coisas de uma maneira boa, sabendo que eu tenho que ter olhos bons. Olhos bons. Não só olhar para ver defeito. Não só olhar para ver que o irmão não tem uma qualidade. Não só olhar para ver que o irmão está errado, para apontar. Não. Eu tenho que ver. Olha, o apóstolo Paulo era o quê? Perseguidor do povo de Deus. Perseguidor do Evangelho. E o que foi que aconteceu com ele? E um dia, ele ia andando e Deus falou com ele. Ele ouviu a voz. Saulo, ele era Saulo ainda. Não tinha nem sido mudado o nome dele. Saulo. Você já pensou? Você ouviu uma voz perto de você e disse assim: Saulo, por que me persegues? Por que Deus falou assim com ele? Porque ele perseguia o povo de Deus. Porque ele perseguia e ele achava que na sabedoria dele, que ele era um culto. Ele era um homem culto e ele achava que na sabedoria dele, ele era mais importante do que todo mundo, do que o povo de Deus. Para ele, o povo de Deus era um nada. E a Bíblia diz que quando ele se virou, aquela claridade da glória de Deus, fez ele o quê? Cegar. E ele cegou. E ali ele ficou. Mas quando ele cegou, Deus visitou o profeta Ananias e disse assim: vai orar, vou mandar um homem aqui para você orar por ele, viu? E você vai orar. Vou mandar Saulo para você orar por ele. E ele disse assim: Senhor, aquele é perseguidor. Aquele é um perseguidor. E o Senhor disse: ore porque eu quero curá-lo. Porque ele é um vaso escolhido. Aleluia! Porque às vezes você toca, aí você critica, aí você bota defeito, aí você anarquiza. Não sabe que ali Deus está preparando para uma grande obra. Quando Deus tem algo com alguém, quando Deus ele escolhe um vaso para preparar, para ele usar, para ele qualificar, ai de quem toca, ai de quem remana ai de quem toca, porque Deus ele tem ciúme, viu? Deus tem ciúme. Deus tem ciúme. Agora ele não toca, não é porque eu e você quer não, viu? Não é porque eu e você quer se vingar não, viu? E nem é que eu e você dizer assim: tocou em mim. E tem gente que chega a rebola. Tocou em mim.
E Deus fez o quê? Deus fez. Deus toca nela, Deus toca em mim, Deus toca em qualquer um. Aleluia. Depende dele querer. Toca, não trata. São as consequências. Eu planto, Aleluia. eu colho. Não é verdade? Eu planto, eu colho. Tá aí o caminho para escolher. Aleluia, Jesus. Uma hipótese, vou fazer uma hipótese agora. Veio essa ideia aqui, 2 pratos de comida. Uma comida ruim, sem qualidade, e uma comida boa, de qualidade. Eu vou olhar e vou escolher qual prato que eu vou comer, né? Só que eu vou escolher, Glória a Deus. né? Então, eu vou escolher o que eu quiser. Mas também, eu não sou obrigada a escolher. Aleluia, Jesus. Sem eu querer. Mas se eu escolher, se eu optar por aquele prato, se eu escolher comer aquele prato, eu vou ter a consequência dele. Aleluia. Se eu escolher fazer algo errado, eu vou ter a consequência. Porque é a consequência que vem para mim. Eu não sou obrigada a plantar. Eu não sou. Eu não sou obrigada a fazer o mal. Eu não sou obrigada a criticar ninguém. Eu não sou obrigada a falar mal de ninguém. Eu não sou obrigado a dizer a ninguém: aleluia, você não presta. Eu não sou. Mas a partir do momento que eu faço, com certeza, eu sou obrigado a colher. Aleluia, porque eu planto, eu colho. Então, Deus está mandando somente o quê? A gente se preparar. Santificai-vos, santificai-vos. Prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus. Este maravilhoso que nós vamos ter com Ele. Este encontro maravilhoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E é Deus que está nos preparando. Ele está requerendo de nós. Aleluia. Então, amém? Amém. Então vamos louvar o Senhor. Em nome de Jesus, vamos levantar. Vamos louvar. Cadê aquela? Vamos louvar ao Senhor. Né? André atrás das pastas. Trouxe as pastas abertas. Tá aqui. Está aqui. Vamos estar aqui. Então vamos louvar ao Senhor. Porque Ele é digno de louvor. O Senhor tem nos abençoado. Né, assim, para que a gente esteja louvando a Ele, em nome de Jesus, nós vamos louvar. Amém? É mesmo, né? Pode botar essa cadeira em cima da outra. Não, fica assim mesmo, na fileirinha, não. Fileira. Fica certo. Deixa eu ver. Passa essa parte. Aleluia. Passa. Lá, tira. Tem que botar mais? Chega, Maria. Na parte que ela é vida. Vai louvar pelo papai. Ai, mãe. Dá ela, mãe, né? Oi? Ah, tá. Quer dizer, dá ela, tá bem. Não sei. Amém? Bora, Keila. Oi, aí. Oi? Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar todo mundo aqui, ó. Soltar a voz. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O que você vai fazer é para gente. É para Ele. Glória a Deus. Aleluia. E Ele está no nosso meio, está com Deus. Aleluia. Quer dizer para gente que eu vou salvar. Aleluia. Glória a Deus. Como Deus determinou, assim efetuará. Como o Senhor
passar, pode passar. Eita Deus. Tu és maravilhoso. Quem diria dirá? Aleluia. Glória a Glória a Eu Deus. quero dizer para as irmãs que esse hino assim saiu de tudo de última hora. É um hino grande, é um hino complicado. Louvado seja o nome do Senhor, porque não é fácil cantar. Mas também teve um preço de oração e de jejum para este hino sair. E eu saí mandando para uma e para outra. E aí chegou o hino na mão das irmãs. Quando foi hoje de manhã, as que estavam aqui, a gente deu uma rabiscada, ela quer dizer que esse hino é difícil. Eu disse, mas Deus, quando quer manifestar a glória dele, ele manifesta. Aleluia. E a gente de Deus que entenda. E para a glória do nome do Senhor, o hino saiu. Até a Mariana, aleluia, que não estava aqui, que não recebeu nem o hino, que não sabia nem que hino era, tenho certeza absoluta, ela veio para cá e ela louvou. Porque quando ele está no ambiente, ele faz. Não adianta, não precisa me programar, não precisa. Não, é ele que faz. Neste lugar, aleluia, isso é qualidade, somente, amém, glorificado seja o nome do Senhor, glória a Jesus. Mariana, canta um louvor também para nós, mais um louvor, aleluia, louvor ao Senhor, tudo que tem fôlego de vida, que agora nós vamos tirar o dízimo e as ofertas, em nome de Jesus, para a casa do Senhor. Cumprimentar a igreja com a santa paz do Senhor. Motivo de alegria estar aqui mais uma vez adorando ao Senhor. Estou aqui acompanhada com dois vasos valorosos, Diaconisa Kelvin e Diaconisa Valquíria, de Deus. É que eu sou assim, onde eu passo chamando o povo para vir, para adorar o Senhor. Glória a Deus. Glorifique ao Senhor, porque o Senhor já se encontra na casa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus grande e fiel, aleluia. Deus está neste lugar, Deus está neste lugar, com o Espírito Santo me revela, Aleluia. neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Adore ao Senhor junto comigo. Entregue o seu melhor ao Senhor nessa tarde. Hoje eu vim mudar meu modo de agir, meu jeito de orar.
a gente está tendo esse privilégio. Vou deixar algo da parte do Senhor, uma palavra a qual o Senhor colocou no meu coração. E eu vou compartilhar com a igreja que se encontra no livro de Apocalipse. Aleluia. No versículo 15, que diz assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomite-te-ei da minha boca. Meu Deus. Deus me deu essa palavra, eu estava meditando e Deus estava me inquietando para falar ela aqui. E eu dizia: Senhor, por quê? É uma palavra de despertamento espiritual. É a igreja, a carta da igreja de Laodiceia, que era uma igreja que se considerava rica e que achava que não precisava de mais nada, que poderia até conseguir a salvação, né, pelo dinheiro. Mas ali Deus, ele veio com despertamento, porque tu nem és quente e nem é frio. Antes fosse quente ou frio, mas como tu és morno, vomitar-te-ei. E o Senhor, ele ainda diz: eu corrijo aos que amo. Então nessa tarde que você se coloque na posição do Senhor, entrega o seu melhor. Se você caiu, não tenha vergonha de se levantar, de refazer o caminho e dizer: Senhor, eis-me aqui, pois eu quero ser diferente. Não adianta a gente só querer pedir, não adianta a gente só querer as bênçãos sem estar na posição do Senhor. Porque Deus, ele tem misericórdia. Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. E a gente não vai conseguir as bênçãos de Deus, a gente não vai conseguir a salvação do Senhor de qualquer jeito. E eu estava falando, eu me prendo muito em deixar a palavra do Senhor. Ontem eu até recebi um convite e eu disse: meu Deus, eu vou não pregar. Falei até com meu esposo: vou não, eu não estou com vontade de pregar. Aí na mesma hora o Espírito Santo Deus me corrigiu: a palavra é sua, o chamado é seu. Meu Deus, e eu fiquei até antes de vir, Deus me quer com essa correção. Eu disse: amém, Senhor. Então a gente não pode se acovardar. A gente tem que fazer o que o Senhor manda, mesmo que as pessoas não dêem credibilidade. O Senhor, ele vai se responsabilizar por mim, por você. Não diga não para o Senhor. É aqui eu agradeço a minha rica oportunidade. Olha, Deus, a sua palavra é o Senhor. Mais forte para Jesus. Aleluia. Deus fala. Deus fala. Aleluia. Eu gostaria de convidar a Andréa para estar orando pelos dízimos e as ofertas. E depois, louvado seja Deus, eu quero ouvir algo através da diaconisa que está ali, né? Soldado no quartel, vem para trabalhar. Eu quero que depois ela traga algo, depois da oração, em nome de Jesus, para a gente passar para a prefeitura. Amém? Pode ser para a igreja, mas ficar em pé. Querido Deus eterno, soberano Pai, Senhor, aqui, Senhor, te apresento, Senhor, essas ofertas, Senhor, que foram, Senhor, entregues, Senhor, para a tua casa, Senhor, que tu venha multiplicar, Senhor, abençoar, Senhor, que tu venha, Senhor, transbordar chuvas, Senhor, não só de bens materiais, mas também espirituais, Senhor. Ó, Senhor, abençoe a cada um, Senhor Jesus, que está aqui, Senhor, que não falte, Senhor, nada, Senhor, em suas casas, Senhor, que o Senhor possa prover, Senhor, na vida de cada um, Senhor, aquele que não teve, Senhor Jesus, para aqui, Senhor, para lhe ofertar, mas sabemos que o Senhor vai abrir portas, que o Senhor vai abençoar, Senhor, e vai vir aqui contar testemunho, Senhor, porque assim eu creio, Senhor, e desde já, Senhor, te agradeço, em nome de Jesus. Aleluia, da comida, venha trazer algo da parte do Senhor. Louvado seja, como é o nome dela? Kélvia. Vem cá, Kélvia. Soldado no quartel não se esconde. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Também quero saudar a igreja no paz do Senhor, amém? Amém. É motivo de alegria de estar aqui nesta tarde, irmão. Estava ali aperreada, digo: Senhor, eu quero tanto ir ao ciclo de oração.
Mas tem uma minha mãezinha que tem que estar cuidando. Eu digo, Jesus, e agora? O Senhor enviou meu esposo. Oh, glória. Mandou o esposo ir para casa descansar um pouquinho para depois trabalhar. Eu digo, então eu vou aproveitar agora e vou adorar o Senhor. Mas quando eu venho ali no meio do caminho, estava conversando com o Senhor. E o Senhor, Ele já falou neste lugar, nesta tarde. Aleluia. Assim que eu adentrei no meio do caminho, eu estava conversando algo com o Senhor. E quando eu adentrei por estas portas, eu ouvi a resposta da parte do Senhor. E quando eu estava conversando com o Senhor estava dizendo ao meu coração: eu sou tarde de livramento. Aleluia. A palavra a qual o papai estava falando e ministrando ao meu coração se encontra no livro de Daniel. Daniel 3, aleluia. Quem puder pode abrir a sua palavra aí, a sua Bíblia, a sua espada, para que nós possamos estar aqui ouvindo e aprendendo também mais um pouquinho que o papai ele quer falar comigo e com você nesta tarde. Aleluia. Daniel 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. O 6. Aleluia, Jesus. O 15. Aleluia. E assim nós vamos indo sucessivamente quando eu falar aqui. Vamos lá dar uma continuidade, já tem pregador em nome de Jesus. Daniel 3, o 6 que diz assim: qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Vamos para o 12, que diz assim: há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, o rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem e nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Aleluia. O 20 que diz assim: ordenou ao homem mais poderoso que estava no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Aleluia. A palavra a qual o Senhor estava me... Eu já fechei, viu, irmão? Não vou ganhar tempo não. Só vou ministrar aqui o que o Senhor já colocou no meu coração. Papai, ele estava falando o que com Daniel? Aleluia. Daniel, ele era um homem obediente ao Senhor. Mas Daniel, ele também tinha uma vida, em particular, uma vida de intimidade com o rei, a qual ele tinha de costume de buscar a face do papai durante 3 vezes ao dia. Aleluia. E muitas das vezes, eu e você, aleluia, o Senhor nos inquieta para buscar, para estarmos na posição que papai nos ordena. E muitas das vezes, é meu esposo, pensa. Aleluia. Oh, glória. E o Senhor, Daniel, ele sabia o chamado e o que ele também queria viver diante do Eterno. Daniel, ele tinha uma vida em santidade e contínua oração diante do Deus a qual ele servia. Porém, agora vai ser ido para o palácio juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. 3 pessoas a qual papai ele coloca no momento que eu e que você necessita. Aí coloca pessoas com o mesmo propósito, pessoas com a mesma visão, pessoas com a mesma visão de dizer: não, eu quero fazer. Papai, ele sempre vai levantar pessoas que andem na mesma visão e no mesmo propósito, a qual não queira adorar e tampouco se prostrar com altares estranhos, com altares levantados pelo homem. Ou seja, pessoas que sabem da verdade, pessoas que sabem a vida e a atividade, que querem viver como eterno, mas não muda. E nem tampouco eles trabalham com negocinho arrumadinho para se corromper. Eles não trocam a presença, ele permanece. Mas existe um rei a qual foi levantado
quarto e orava 3 vezes ao dia, estava incomodando alguém. Aí o rei agora inocente, coitado, aleluia, levanta essa estátua, aleluia. Aí quando ele vai, manda todos os músicos, todos os instrumentos começam a tocar, aleluia. Aí começa agora o decreto do rei. Olha, fala que não vai ser a buscar de Deus não, agora vai ser adorado a estátua. E aquele que não for adorar a estátua que eu levantei, este vamos lançar dentro da fornalha, aleluia. Mas eles não estavam preocupados, eles não estavam preocupados com quem ia se levantar, eles não estavam preocupados com quem ia soprar, eles permaneceram sendo fiel. Aí os músicos, os instrumentos começaram a tocar, minha pastora, aleluia. E eles 3 aí, dispostos no seu propósito. Eu não posso me desviar, eu não posso perder o caminho, eu não posso me distrair com as coisas, eu preciso permanecer fiel. Eles permaneceram fiéis. Aí agora, porque eles não obedeceram, aí diga assim para sua irmãzinha: cuidado. Fala com mais ousadia: cuidado, tu está sendo vigiada. Aí agora estou vigiando quem não está se corrompendo. Aí agora está instalando câmera para dizer: não, peraí, o Senhor levantou, todo mundo adorou, todo mundo se prostrou, mas 3 tribos em cima aí, tem 3 engraçadinhos aí que não se prostraram não. Aí vem, então manda trazer, vai lá buscar e agora vai sair propagando. Aí agora quer começar a sair propagando. Aleluia, quando chega, presentes. Aí vem diante do rei, aleluia. É verdade, sabe, mas é direito que quando eu levantei, eu escutasse os instrumentos não adoraram, não é verdade. Depois vou começar novamente, vou comandar a tocar, vou mandar quando você escutar os músicos, os instrumentos, se não se derrubar, faz o seguinte, vai ser lançado. Diga assim: eu posso ser lançado, mas eu não me corrompo. Eu posso ser lançado, eu posso ser um alvo, mas eu não perco a minha posição. Permanece porque Deus quer fiel. Ele vai estar contigo, livrando você dentro da situação. Aleluia, deixa eu correr. Eu estou correndo aqui para entregar que o papai já falou no meu coração. Aí agora, chama agora, vou correr um pouquinho. Lança eles na fornalha dentro porque eles não adoraram. Entenda assim o seguinte, porque a pastora já falou aqui que tem situação que o próprio Deus nos permite para nos ensinar, para nos guardar e nos preparar para algo que o papai ele quer na minha tua vida. Aí agora, manda ele lançar. Aleluia, o que papai queria que era conversão. Papai queria marcar aquele encontro para que o povo viesse ser convertido. Aí Jesus permite. Lança eles, abre por esse. Aquece mais 7. Acha pouco. A fornalha já é quente. E ainda acha pouco, vamos aquecer mais 7. Mais 7 vezes. Aleluia. Eu acho que ele estava até com medo. Não, a gente vai aquecer, porque pode ser que ele saia vivo daí. Então vamos aquecer mais. Mas esqueceu que o 4º homem da fornalha lá chegou. E por eles estavam andando e livrando, e nem o fio do seu cabelo foi tocado. Papai tá dizendo: eu te livro, rapaz. Eu te guardo. Eu livro a tua casa. Eu livro os teus. Eu livro a tua família. Se posiciona. Conserta esse altar. Tira a cinza e permanece. Permanece porque o papai tá dizendo: eu sou livramento. Eu sou livramento. Eu sou livramento. Eu sou livramento da tua casa hoje. Eu tô visitando a tua família hoje. Eu visito o teu filho. Eu visito a tua casa, o teu casamento. Papai tá dizendo: eu sou livramento. Entenda que quando eu e você não se levamos para as coisas do mundo, a qual inimigo quer se levantar para nos tirar da posição. Papai, ele é livramento. Ele livra você. O arco ele pode estar preparado, a flecha pode estar até lançada, mas papai ele não desviou. Papai não desviou da arca.
da cidade da flecha, perdão. Papai não desvia, diga papai. Ele desvia. Ainda a flecha que foi lançada. E o arco ainda faz assim, ó. Jesus está dizendo, a força daquele que diz que acha. Eu sou Deus que quer hoje. Ai, aquele que está te afrontando, que está se levantando contra a tua vida, papai está dizendo, eu estou quebrando a força dele hoje. É hoje, só permanece. Este vento não é para te matar, não é para te fortalecer. Porque muitos vai ter que ver, muitos vai ter que contemplar que Jesus é na tua vida. Aqui agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meu Deus. Aleluia. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Eita, neste lugar tem glória. Neste lugar tem é o anjo que dá vitória e se encontra neste lugar. Ele está aqui. Ele é Jeová. É o anjo que dá vitória e se encontra neste lugar. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Aleluia, pela preletora desta tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já levamos muitas injeções hoje, né? Estamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Mas ainda falta uma dose. Aleluia. Ainda falta uma dose nesta tarde para nós, aleluia, caminharmos. E eu quero dizer que de hoje a 15 ainda tem. Viu? Vai ser o segundo passo da campanha. Quem vai estar trazendo a palavra é o missionário Moisés, e quem vai dirigir é a irmã Judete, em nome de Jesus Cristo. As irmãs continuem nesta campanha e determinem que agindo Deus na minha e na tua vida, ninguém vai pedir. E o terceiro passo, irmão, vai ser a senhora que vai trazer a palavra. Está convidada, tocha, para vir trazer a palavra, em nome de Jesus, amém? Bora lá, impor as mãos sobre a missionária Cristina, em nome de Jesus, e vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Deus amado e bendito, Deus fiel, Deus todo-poderoso, Pai, em nome de Jesus, eu apresento a tua serva, Pai, que ainda tem algo, meu Deus, meu Pai, que o Senhor preparou e foi um rolo grande, Senhor, para cada um de nós, meu Deus, meu Pai, e nós estamos já alegres, Senhor, nós já estamos alegres, vamos nos alegrar mais ainda. Eu quero, meu Deus, meu Pai, te pedir, proteja a tua filha, que a palavra que sair da boca dela seja no trono da tua glória, para nossas vidas, Senhor, e que o Senhor venha nos fortalecendo. Ó Pai, repreende toda a fúria, toda a seta, toda a retaliação do maligno contra a vida dela, contra a casa dela, contra a família, meu Deus, meu Pai. E vai fazendo coisas grandes nessa tarde, meu Deus, porque esta tarde é decretada, Pai, por ti, Senhor, como tarde de bênção, de vitória para a nossa vida. Em nome de Jesus, assim nós te pedimos, sei com a Cristina, e já te agradecemos. E a igreja diz: Amém. Amém, amada igreja. Quem está feliz aqui essa tarde, começando de noite em Jesus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 43. Aleluia. Aleluia, Jesus. Isaías 43. E vamos ler aqui o versículo 13. Amém, igreja? Amém. Que diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. A igreja pode sentar. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu quero dizer, amada igreja, que essa campanha ela é tremenda. Essa palavra ela é uma palavra maravilhosa. E você que chegou aqui essa tarde, você não vai sair de mãos vazias. Aleluia.
Aleluia. Eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é o seu problema, aquilo que você está achando difícil, que pelas suas mãos você não vai resolver. Mas nós conhecemos um Deus, é aquele que nos criou, que nos chamou, que nos remiu. Aleluia. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui, ó. Só Deus resgata Israel. Então só Ele é que tem o poder. Aleluia. Cada um de nós sabe de onde foi que Deus nos tirou, da onde eu e você não poderia sair. Mas estamos aqui, ó, glorificando o santo nome do Senhor. E Ele diz aqui, ó, quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então você pode essa tarde estar passando pelas águas, achando que vai se afogar, que vai morrer. Você pode estar passando pelo fogo. Aleluia. O fogo é aquele que consome, que você diz assim, meu Deus, e agora? Eu não aguento mais, eu não vou conseguir, Senhor Jesus. Mas o Senhor está dizendo assim, não temas, eu estou contigo. Aleluia. O Senhor, Ele está contemplando a minha e a tua situação. Foi Ele quem te criou, foi Ele quem te chamou. O Senhor diz aqui, ó, eu estou no controle. Aleluia. Está vendo essa situação que você não está vendo mais jeito de resolver? Que muitas das vezes você pode ter chegado aqui na sua pequena força, triste, dizendo, Senhor, eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Eu vou lá naquele lugar porque o Senhor vai falar comigo. E o Senhor está dizendo, descansa, meu filho. Descansa, minha filha. Aleluia, louvado seja Deus. Ele diz aqui no 5, não temas, pois porque estou contigo, trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Aleluia, o Senhor está cuidando aqui da semente. Quem são as sementes? É a nossa família. São aqueles que estão ali, que nós estamos preocupados, que está no mundo, aleluia, que está longe de Jesus. Enquanto você está aqui, o Senhor está cuidando da tua semente, está cuidando da tua casa. E Ele vai dar uma ordem, Ele vai dizer assim, olha, direi ao norte e dá, e ao sul não retenha. Trazer meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Então não sei aonde está, aleluia, o teu parente aquele, aleluia. Ele pode estar até, aleluia, louvado seja Deus, tão distante que você olha assim e diz, meu Deus, eu não acredito, eu não tenho força. Só um milagre, Senhor Jesus. Mas Ele está dando uma ordem hoje. Aleluia, louvado seja Deus. Não importa onde ele esteja, Deus está dando uma ordem. O seu marido, o seu filho, aquele seu parente a qual você tem orado e clamado. Foi falado aqui em oração, foi falado aqui em livramento. O Senhor está cuidando, o Senhor está livrando. Ele só quer que eu e você venhamos a orar. Aleluia, louvado seja Deus. E Ele diz aqui assim também no 8. Trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Quem são aqueles? É aqueles a quem a gente fala tanto de Jesus, mas parece que não está vendo, né? Está contemplando o que Deus está fazendo na minha e na tua vida, mas está com escamas nos olhos. E o Senhor vai tirar essa tarde. Está tirando as escamas dos olhos. O Senhor está tirando as ceras dos ouvidos. Ele vai ouvir a voz do Santo Espírito. Aleluia, louvado seja Deus. E o Senhor também está tirando também as escamas dos nossos olhos também. Por quê? Porque muitas das vezes a gente está contemplando a situação e a gente está dizendo assim, não tem jeito não, a gente não está vendo, Deus está trabalhando, Deus está movimentando as águas, e está tirando, abrindo, ampliando a tua visão, está tirando as escamas dos olhos, está abrindo a visão, e você vai começar a enxergar o trabalhar de Deus. A partir de hoje, quando você chegar na sua casa, você vai ver sinais. Quem crê aqui? Quem crê que Deus vai dar sinais? Aleluia! Louvado seja Deus. E tudo aquilo que você tem falado, você vai dizer, eu falo tanto para o meu filho, para o meu marido de Jesus, não estou vendo nada. Aleluia, você vai começar a contemplar
O Espírito Santo, ele vai fazer com aquele teu filho, teu esposo, teu parente. Eu não sei para quem você tem orado. O Senhor está falando aqui. Não desista. Persevere na oração. Aleluia. O Senhor falou aqui que tem que orar. Não é? Falou em Daniel que orava de manhã, de tarde e de noite. Se eu e você quisermos vitória, a gente tem que orar, tem que buscar, tem que clamar, tem que perseverar. Não pode desistir, meus amados. Aleluia. E ele diz aqui também no 9: todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresente as tuas testemunhas para que se justifique e para que se ouça e para que se diga verdade é. Eu quero dizer que o Senhor nesta tarde, aquilo que está distante, famílias que estão dispersas, que estão afastadas, o Senhor está trazendo para perto. Aleluia, louvado seja Deus. Tem pessoas aqui que vai receber telefonema, aleluia, de parentes, de pessoas que nunca mais deram notícia dizendo: eu estou voltando, eu estou chegando, e aonde estiver a desunião, o Senhor está trazendo união. Ele está dizendo: se congregue, se una. Aleluia, louvado seja Deus. Porque o nosso Deus, ele é amor, ele é união. Satanás é que gosta de separar. Aleluia. Satanás, ele gosta de separar, aleluia, de destruir, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Aleluia. Mas o Senhor não, o Senhor, ele é vida. Ele é vida em abundância. Amém. Aleluia. Então ele quer união, ele quer paz. E o Senhor está falando nessa tarde comigo e com você. Ele está trazendo paz para a tua casa. Ele está trazendo união. Aleluia. Aquilo que está separado, o Senhor está juntando. E ele diz assim, olha: aleluia, vós sois as minhas testemunhas. Aleluia. A Eliane, ela vai dizer: eu sei, eu sou testemunha da Eliane, que Deus fez na vida dela. Aleluia. A Eliane é minha testemunha, ela sabe o que Deus fez na minha vida. Então as pessoas vão olhar para você e vai dizer: verdadeiramente é. Aleluia. Como é o nome da senhora? Verdadeiramente eu vejo Deus na vida da Marcela. Verdadeiramente eu sou testemunha. Eu vi o que Deus fez na vida da Marcela, o que Deus está fazendo, e é o que Deus vai fazer na sua vida, na vida dos seus, daqueles que você tem orado. Aleluia, louvado seja Deus. Esse Deus é um Deus grande, que você não venha perder, aleluia, nem um passo dessa campanha. Porque ele diz: agindo eu, quem impedirá? Quem é que pode fazer Deus retroceder? Aleluia. Quem é que pode parar o agir do Senhor? Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor, ele está trabalhando, ele já está agindo. Quem crê que o Senhor já está agindo aqui na tua causa? Aleluia. Se alegre, que você venha sair daqui diferente, porque o Senhor, ele já está agindo. É você aqui glorificando, dizendo que ele é bom e ele traz Salvador. Então não tem outro Salvador. Eu e você estamos no melhor lugar. Escolhemos a melhor parte, que é estar na frente, aleluia, da glória de Deus. Está na casa do Senhor, está orando, está buscando. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem mim não veremos a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E aqui ele diz assim: eu anunciei testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ele repete novamente que nós somos a testemunhas de Deus. Então por quê? Porque o Senhor vai fazer. Nós vamos dar culto de ação de graça. Muitos daqui vai testemunhar, vai dizer o que Deus fez. Aleluia. E nós vamos ser provas disso. Aleluia. Não só a Marcela, mas cada um de nós, o Senhor, ele vai trabalhar de uma maneira tão extraordinária, que você vai chegar aqui e vai dizer: Deus fez isso, Deus salvou, Deus libertou. Aleluia, louvado seja Deus. E você vai dar o seu testemunho.
E você vai testemunhar de você, não. Você vai testemunhar do poder e da glória de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero dizer que você não se preocupe. Se você chegou aqui desanimado, se você chegou aqui triste, achando que essa causa não tem jeito, o Senhor está dizendo aqui agora, aleluia, não temas, não tenha medo não. Ele está no controle de tudo. Ele já está resolvendo. Ele está fazendo o que você não pode fazer. Ele está indo lá naquele lugar onde você não pode ir. Ele só quer que eu e você glorifique. Ele quer que você seja fiel, assim como Daniel. Aleluia. Que ele não se prostrou diante da estátua, como a nossa irmã aqui disse. Que eu e você não venhamos nos prostrar diante do medo também. Aleluia. Louvado seja Deus. Daquilo que está fazendo com que você queira desanimar. Eu e você não podemos desistir, meus amados. Aleluia. Olha, amanhã, o Senhor estava falando comigo, amanhã é a sexta-feira santa, né? Que muitos falam da crucificação de Jesus Cristo. Muitos podem estar tristes, né? Mas nós temos que nos alegrar, porque o Senhor Jesus, aleluia, é a prova viva do amor de Deus por mim e por você. Glória a Deus. Aleluia. Ele deu seu único filho, aleluia, para que nós não venhamos ser, aleluia, condenados, mas que nós venhamos ter a nossa coroa lá na glória, a vida eterna, a nossa salvação. E isso é mais uma prova de que Deus, Ele cuida de nós. Aleluia, louvado seja Deus. Então que nós venhamos se alegrarmos. Aleluia. Porque qual é o Deus que faz isso? Aleluia, louvado seja Deus. Então não tem outro Deus. É por isso que Ele diz, não existe outro Deus. Qual é o Deus que ia fazer um sacrifício desse tão grande por mim e por você, né? A gente cheia de pecado, aleluia, tão falhos, né? Porque hoje a gente sai daqui, eu creio que nenhum de vocês vão sair assim não. Eu creio que vocês vão sair firmes na fé. Aleluia, louvado seja Deus. Mas a gente está ouvindo aqui a palavra de Deus, aleluia, e muitas das vezes quando sair por essas portas pode ficar de novo, novamente pensando, e aí, Senhor? Mas o Senhor, Ele é fiel. Aleluia. Como a nossa irmã falou aqui, se Ele disse que ia fazer, Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Cada um de vocês tem uma promessa, tem um chamado. Aleluia. Não é em vão. Ele diz, eu te chamei, eu te criei. Eu te chamei pelo nome. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Meus amados, eu antes vivia assim uma vida que da onde eu estava só Deus mesmo para poder me tirar. Aleluia. Eu olhava assim, não via mudança. Aleluia. A família também não ajudava. Por quê? Porque é permissão de Deus. Tem momentos que eu e você estamos passando por dificuldades e você diz assim, mas meu Deus, até o Senhor não fala comigo, o Senhor me deixou, me abandonou, a minha família não me ajuda. Mas tem momentos que é só você e Deus. É uma preparação, é Deus forjando o caráter. Aleluia. Porque o que Ele tem para você é especial. O que Ele tem para você é só para você. E muitas das vezes eu ficava, meu Deus, e agora, Jesus? E aí quando eu mudei a minha oração e eu comecei a dizer assim, Senhor, eu não quero mais ser feita a minha vontade, mas eu quero que o Senhor faça a sua vontade na minha vida. Porque a gente acha que sabe o que é melhor para nós, né? Mas aquilo que eu e você achamos que é bom para nós, o Senhor mais na frente, Ele está vendo que ali você vai perecer, que você vai voltar para trás, que você vai se perder. Aleluia. Então que você, nesta tarde, venha mudar a sua oração. Você venha crer e venha dizer, Senhor, agora eu quero o que o Senhor tem para a minha vida. Aleluia. O que o Senhor quiser, eu também eu quero. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aleluia. O nosso Deus, Ele só quer o melhor. Um Deus que deu o seu único filho por nós, pela nossa salvação. Como é que Ele ia querer algo de ruim?
Satanás é quem diz que eu e você não vamos conseguir nada, que eu e você não podemos. Aleluia. Muitos estão aí perecendo, tirando as suas próprias vidas. Aleluia. Porque fica escutando a voz do inimigo. Então que o Senhor, essa tarde o Senhor está passando um bálsamo no coração, está abrindo os ouvidos também, avisando, para que você venha ouvir a voz do Santo Espírito, para que você venha ver, contemplar o que Deus tem para a sua vida. Aleluia. E quando, meus amados, eu comecei, aleluia, a querer a vontade de Deus na minha vida, a descansar verdadeiramente no Senhor. Porque não adianta eu e você dizer, não, Senhor, eu quero que o Senhor faça, mas quando pensar que você está querendo agir e fazer pela sua vontade, pelas suas próprias mãos. Não, você tem que descansar. E ainda que você não esteja vendo nada, você vai começar a contemplar. Aí o Senhor vai dizer, não, agora a minha filha está na obediência. Agora a minha filha está com fé verdadeiramente, está confiando que eu vou fazer. E agora eu vou fazer. E agora eu vou agir. E quando Deus ele se levanta para agir, ninguém pode impedir. Aleluia. Então nessa tarde o Senhor ele está agindo. E ninguém vai poder impedir o que o Senhor tem para a tua vida. O que o Senhor quer fazer. Se Ele quiser salvar, Ele vai salvar. Se Ele quiser libertar, Ele vai libertar. E ali, meus amados, o Senhor, Ele fez assim uma mudança total na minha vida. Ele transformou a tristeza em alegria. Glória a Deus. Aqui em Isaías 43, no versículo 18, vai dizer assim, ó, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermos. Então que você não venha se ligar mais no que passou. Não pense mais não. O Senhor está falando aqui, olha, o que passou, seu sofrimento. Deus está fazendo coisa nova. É novidade que Deus está trazendo. Aleluia! E Ele vai botar você aqui no ermo, num caminho, um caminho que só Ele pode fazer. Glória a Deus, aleluia. É um caminho que Ele já tem preparado para você. Muitas das vezes a gente fica pensando nas coisas que já sofreu e fica com medo do novo. Fica com medo da novidade que Deus tem para mim e para a tua vida. Aleluia. E quando vem as bênçãos, você já está tão escaldado, né? Como diz a história, que você começa a dizer assim, não, eu estou com medo, eu não sei não se isso aí é de Deus mesmo não. Porque você está tão acostumado no sofrimento. O Senhor está me mostrando aqui pessoas com a tristeza, que já está tão escaldado, né? Já sofreu tanto, já passou por tantas decepções. Mas Ele está dizendo aqui, ó, estou eu fazendo coisa nova. Aleluia. Você vai ficar como os que sonham. Aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor aqui vai mudar a história de muitas pessoas aqui. Vai fazer como fez na minha vida. Que eu olhava assim triste e não via nada. E Deus me deu um ministério, Deus me deu um esposo. Está aqui meu esposo, um missionário que também faz a obra comigo. Aleluia, louvado seja Deus. Então o Senhor Ele está juntando. O Senhor está trabalhando. O Senhor está cuidando. E você não pode temer do que Deus tem para a sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. E Ele diz assim, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões. Por amor de mim, dos teus pecados não me lembro. Aleluia. O Senhor já não se lembra. Quando eu e você aceitamos a Jesus, Ele nos dá um banho de sangue. Nós confessamos diante do altar dEle, aleluia, que somos o seu filho. Aleluia, louvado seja Deus, que Ele é o nosso Salvador. Aleluia. Ele já não se lembra dos nossos pecados. O inimigo das nossas almas é que gosta de dizer, ele está lembrando. Olha, meus amados, quando você vê alguém, aleluia, ficar lembrando dos seus defeitos, do seu passado,
dizendo assim, olha, agora que é crente, né? Antes fazia isso, fazia aquilo, mas agora que é crente, pode ficar certo que é o inimigo. Aleluia. É Satanás. Aleluia, louvado seja Deus. Porque Deus, ele já passou uma borracha. Aleluia. Deus, ele não se lembra mais. Ele mesmo, ele não quer mais saber. Aleluia, louvado seja Deus. Ele diz assim, ó, procura lembrar-me. Entremos em juízo. Aleluia, juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possas justificar. Então o Senhor está dizendo, conta uma história para mim nessa tarde. Aleluia. Conta para mim qual é o teu problema. O que é que está acontecendo? Você contar para o seu amigo, para o seu vizinho, não vai adiantar não. Aleluia. Por isso que ele diz assim, olha, me buscar enquanto podeis achar. Buscar-me de todo o coração. Você entra no seu quarto e ali você vai contar uma história para Jesus. Ele já sabe, ele nos conhece, mas ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir a tua voz. Aleluia. E ali o Senhor, ele vai começar a trabalhar. É uma intimidade que Deus quer. O Senhor disse, estou dando livramento. Aleluia. Está falando que nós devemos orar. Aleluia. Então ele quer uma intimidade comigo e com você. Ele diz, olha meu filho, se chega a mim que eu estou cuidando de tudo aquilo que te traz medo, de tudo aquilo que você está se preocupando. Enquanto você está orando, me buscando, e eu estou cuidando e eu estou fazendo. Aleluia. Tem famílias aqui que estão afastadas, o Senhor me mostrava. Mas o Senhor, ele está trazendo uma paz. O Senhor está derramando o amor, a união. Aleluia. Aleluia. E vai cessar as guerras. Aleluia. As guerras que têm se levantado no meio da sua casa, da sua família, o Senhor está fazendo cessar hoje. Aleluia. Louvado seja Deus. E você vai ter notícias. Aleluia. Daquelas pessoas que se afastaram de você. E você não entende, não sabe nem por que foi. Aleluia. Mas o Senhor está dizendo, eu estou trazendo de volta. Glória a Deus. Aleluia. Porque o nosso Deus, ele é união. Aleluia. O Senhor, ele vai agir de uma maneira tão extraordinária. Ele ama. Aleluia. O Senhor vai trazer famílias aqui para essa vida. Aleluia. O Senhor está trazendo almas aqui. Porque as suas orações, elas não são em vão. Aleluia. O que eu e você fazemos diante da presença do Senhor, do altar do Senhor, não se perde. Aleluia. Louvado seja Deus. E o Senhor está trazendo aqui, ó, pessoas, aleluia, com salvação, para serem libertas. Aleluia, louvado seja Deus. E o Senhor está trazendo também salvação para a nossa família. Essa aqui é uma palavra gloriosa. Aleluia, onde o Senhor vai agir tudo aquilo que está destruído, que está afastado, a qual o inimigo ele quis embaraçar, quis destruir. Mas o Senhor está dizendo aqui, estou eu unindo, estou eu trazendo, estou eu dando a ordem agora a dar, não retenhas. Aleluia. E não é só na sua vida espiritual não. O Senhor está trabalhando também no material. Aquele que estiver usufruindo do que é seu, vai ter que devolver. Aleluia. O que estiver na mão do inimigo, ele vai ter que trazer de volta. Nada vai ficar preso, nem material, nem espiritual. Aleluia. Aleluia. Se é o teu filho, se é o teu marido, se é o teu parente, vai ter que voltar, vai ter que sair das garras de Satanás. Aleluia, louvado seja Deus. E se for algo material, se quem tem causa da justiça aqui, aleluia, pode crer que Deus vai dar a vitória. Aleluia, louvado seja Deus. Deus está visitando agora causas do povo aqui, do povo de Deus, daquele que clama, daquele que ora. Está visitando advogado, está visitando juiz. Aleluia. E o Senhor, se for possível, até muda as leis para dar vitória no seu povo.
fé. Então não vai ficar nada. Você não vai perder nada. Não vai ficar nada na mão do inimigo. Aleluia. Louvado seja Deus. Então você não pode, aleluia, temer. Porque o Deus que eu e você servimos é um Deus grande. É um Deus maravilhoso. Aleluia, louvado seja Deus. Não adianta eu estar aqui falando desse Deus tão grande e você não crê, você não tem fé. Você tem que crer, porque quem vai fazer não é você. Quem vai fazer é Deus. Aleluia. Só Ele é quem tem o poder, só Ele é quem tem a autoridade. Aleluia, louvado seja Deus. Então, meus amados, foi até aqui que o Senhor, aleluia, Ele mandou falar para a amada igreja. Que você creia no que Deus está fazendo. Ele não vai fazer não, Ele já está fazendo. É, aleluia, louvado seja Deus. Ele está agindo. Aleluia. Ele já se levantou ao meu e ao teu favor. Amém, igreja? E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Eita, que o banquete hoje foi completo. O banquete foi completo. Enquanto o povo está aí comemorando, sem comer carne, sem comer isso aqui naquilo no outro, se bebendo vinho, se embriagando, nós estamos aqui. Um alimento que vai nos fortalecer e nos dar autoridade para enfrentar Satanás e seus adeptos. Irmão, fala assim, eu falo, porque a gente não tem que temer a ele, não. Porque nós sabemos que está na nossa frente, tem o nosso Espírito forte. Louvado seja o nome do Senhor. E é para Ele que nós estamos aqui. E Ele está honrando a minha vida e a tua vida aqui. Ele está honrando a vida de cada um de nós. Amém? Amém. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus, porque assim eu estou regozijada. Eu estou regozijada. E desde manhã que o Senhor opera, desde manhã que o Senhor confirma. Daniel hoje saiu em cena de manhã, saiu de tarde, saiu agora no fim da noite. De todos os jeitos foi oração. O tema é só oração. Jesus quer a igreja em oração. Jesus quer salvar a igreja. E para a igreja ser salva, tem que orar, tem que buscar a palavra, tem que crer, tem que glorificar para poder chegar lá em cima. A porta lá é estreita. A porta lá é estreita. Mas nós vamos chegar. Nem que seja seguradinha assim na asinha do anjo. Mas nós vamos chegar. Porque Deus vai nos dar força. Hoje Ele está nos dando uma vitamina do céu. Para nós perseverarmos e irmos até o fim. Tu, porém, vai até o fim. Amém? Então vamos orar agradecendo ao Senhor. Aleluia, por esta tarde maravilhosa. Soberano Deus e eterno Pai. Deus bendito, Deus todo-poderoso, Deus fiel. Pai, estamos aqui na tua presença, Pai. Aleluia, te engrandecendo pelo que tu fizeste no nosso meio, Senhor. Pelo livramento, Senhor, nós tomamos posse, Pai. Não sabemos para quem é, nós tomamos posse. Porque quando o Senhor fala, o Senhor cumpre. E hoje foi palavra só livramento, livramento, livramento. E nós cremos como um povo obediente, que crê na tua palavra, que crê no teu poder, que crê na tua glória, que vê a tua glória na nossa vida, meu Deus, meu Pai. Estamos aqui te agradecendo por esta tarde de bênção, Senhor, por esta tarde de vitória, meu Deus. Em nome de Jesus, continua conosco, continua abençoando os nossos lares, a nossa família, Senhor. Abençoa a Cristina, meu Deus, que atravessou a Macedônia, meu Pai, para vir trazer a tua palavra aqui, Pai. Que o Senhor possa cobrir de bênção, meu Deus, meu Pai. E que tudo que foi ministrado aqui seja sobre a vida dela, meu Deus, sobre a casa dela, sobre o lar dela e sobre o lar de cada um de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, nos guarda, hoje e sempre, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Senhor nosso pastor. Nada me faltará. Aleluia. Toda treva saia. Toda treva saia. Toda treva saia. Toda treva saia. Minha luz, da minha vida, da minha casa, da minha família, da minha finança. A luz é Jesus. Eu recebo a luz. Eu sou de Jesus e as palmas louvam o Senhor. Tira a mão. Que o infinito amor de Deus, a comunhão com os irmãos
e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós. E a igreja diz: amém. Aleluia. Vamos tomar uma sopinha agora, em nome de Deus. Louvado seja Deus. Deus é contigo, garoa. A rajada, você ganhou. Veio. E a rajada vai vir aqui.